Meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Presbítero Cláudio, estamos de volta para trazer o resumo das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos iniciar o estudo da terceira lição, terceira revista desse ano de 2025, terceiro trimestre, onde vamos estudar o Evangelho escrito pelo apóstolo João, a vida do apóstolo João, o ministério do apóstolo João. 13 lições, onde vamos aprender, relembrar um pouco mais do que João, o apóstolo, conhecido como o apóstolo do amor, a mensagem que ele nos deixou, né, com o Evangelho, as Epístolas e Apocalipse. Mas nesta lição, vamos nos debruçar sobre o Evangelho, o quarto Evangelho, o Evangelho onde João vem mostrar, defender, né, a divindade, a deidade do Senhor Jesus Cristo. A nossa revista, ela traz como título Jesus Cristo, o Filho de Deus, a verdade que transforma, milagres, ensinamentos e a promessa da vida eterna no Evangelho de João. A nossa revista, ela é comentada pelo bispo Abner Ferreira, né, trazendo temas relevantes, né, que aprendemos neste Evangelho escrito pelo apóstolo João. A divindade de Jesus, os atributos do Pai no Filho, a necessidade de nascer de novo, Jesus conversando com Nicodemos, capítulo 3, a humildade do Filho de Deus, a importância de amor ao próximo. João é conhecido como o apóstolo do amor, né? O outro Consolador, o Espírito Santo, né? A crucificação, a redenção e a ressurreição de Cristo, o plano da redenção e a vida eterna. Então, entre estes temas, estes assuntos, vamos aprender outros temas, outros assuntos que está dentro aqui do Evangelho escrito pelo apóstolo João. Nossa primeira lição traz como título João, o discípulo amado de Cristo. Texto áureo, capítulo 13 do Evangelho escrito por João, versículo 23. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no peito de Jesus. Verdade aplicada pela revelação das Escrituras e pelo poder do Espírito Santo. Vivamos no presente século como referência de amor a Deus e ao próximo. Essa nossa lição traz 3 temas, né, os objetivos da lição que estaremos pontuando. Saber que seguir a Jesus gera transformação de caráter. Ressaltar a fidelidade de João como discípulo de Jesus. Reconhecer que a caminhada com Jesus gera maturidade em amor. Então, nossa primeira lição de 13, a nossa primeira lição, a gente vai iniciar, né, trazendo algumas informações a respeito do apóstolo João, né? A caminhada de João desde o seu chamado. João, ele tinha outro irmão que era discípulo de Jesus, Tiago, irmão mais velho. Seu pai se chamava Zebedeu, né? Discípulo, mais tarde, se torna apóstolo do Senhor Jesus Cristo. E ele é descrito como o apóstolo do amor. Então, houve uma grande transformação durante a vida, né, do apóstolo João.
E, obviamente, ele aprendeu isso com o Senhor Jesus Cristo, o único dos discípulos a viver até a velhice, né? O único a morrer na velhice. Ele foi exilado na ilha de Patmos, onde Jesus lhe mostrou, lhe deu a revelação do Apocalipse. É o único, né, dos apóstolos a ser reconhecido como o apóstolo do amor. Não que os outros não fossem, né, não pregassem o amor, mas depois de Jesus, João é o único que vem dar essa ênfase muito profunda a respeito do amor. Ele escreve na epístola, né, na primeira epístola, que Deus é amor. O amor não está em Deus, Deus é o próprio amor. O texto bíblico da nossa primeira lição está Mateus capítulo 21, capítulo 4, versículos 21 e 22, João capítulo 19, versículos 26 e 27, e o capítulo 21 também, no versículo 7. E, adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco, e seu pai seguiram-no. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. O nosso texto bíblico de referência traz essas passagens onde Mateus registra o momento que Jesus estava passando e viu os irmãos Tiago e João, juntamente com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chama e imediatamente eles deixam seu pai e passam a seguir Jesus a partir daquele momento. João também vai registrar, né, um episódio em que Jesus está na cruz, ele, o único dos discípulos que estavam ali presente. A história vai dizer que João, ele foi o único dos discípulos, né, que testemunhou literalmente, estava presente no momento da crucificação do Senhor Jesus Cristo. Os outros fugiram e estava ele ali ao lado de Maria, a mãe do Senhor Jesus Cristo, e Jesus fala para que ele, a partir daquele momento, cuidasse de Maria, a mãe do Senhor Jesus Cristo. Primeiro ponto da nossa lição, irmãos, o jovem João, filho de Zebedeu. Dois jovens impetuosos, filhos do trovão, e o perigo de se achar superior. Aqui são coisas, situações que aconteceram, está registrado nos evangelhos, no próprio evangelho escrito por João, e tem relação com a vida, com o comportamento, né, com o temperamento do apóstolo João, tá? Então, novamente, ele tinha um irmão, Tiago, também era discípulo do Senhor Jesus Cristo. Aliás, João e Tiago e Pedro eram os três discípulos que estavam em algumas situações específicas. Eles três estavam com Jesus. Jesus chamava esses três em algumas situações mais detalhadas, né, mais específicas. Jesus chamava esses três, tá? Então, eles eram pescadores, estavam reparando, consertando as redes, conjuntamente com seu pai Zebedeu. Quando Jesus passa, vê os dois, chama, e imediatamente eles deixam seu pai Zebedeu e passam a seguir a Jesus Cristo. Eles eram discípulos de João Batista. João Batista, né, havia falado para eles que
Jesus era o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Então, imediatamente, né, eles passam a considerar seguir Jesus. E quando Jesus os chama, eles não pensam duas vezes, tá? Então, João está presente em eventos marcantes da vida terrena do Senhor Jesus Cristo. Em Lucas, por exemplo, capítulo 9, versículo 53, quando Jesus está passando ali pelo território samaritano, por uma aldeia dos samaritanos, né? E Jesus fala com João, né, Tiago e aqueles discípulos que eles fossem encontrar uma hospedagem para o Senhor passar a noite ali, pois estava indo em direção, não sei se, não me lembro, não me recordo, se em direção à Judéia ou à Galiléia. E os samaritanos recusaram, porque Jesus estava indo para um território judeu. Então, nesse episódio, João se enfurece, João e Tiago se enfurecem, e está lá em Lucas, capítulo 9, versículo 24, né? Eles ficam enfurecidos, né? Revoltados com a atitude dos samaritanos em recusar a hospedagem para o Senhor. E aí ele diz: Senhor, quer que pedimos que desça fogo do céu e consuma eles, assim como Elias fez com os 50 discípulos do exército lá de Acabe? Então eles se iraram. João, né? Esse é o único episódio aqui também que vê João mais assim enérgico, né? Aí o Senhor Jesus disse que não era necessário, né? Porque o Senhor não veio destruir as almas, veio resgatar, veio salvar do inferno. Então, ao selecionar os 12 apóstolos, o Senhor Jesus também chamou Tiago e João e os identifica como filho do trovão. Está lá em Marcos capítulo 3, versículo 17. Filhos do trovão, devido à personalidade impulsiva e forte, tanto de Tiago quanto de João, né? João era o irmão mais novo. Contudo, irmãos, a gente vai aprendendo, a gente vai vendo que ao longo da caminhada, né, com Jesus, é impossível andar com Jesus, estar com Jesus e não ocorrer transformação na vida de uma pessoa, né? Assim aconteceu com os apóstolos. O apóstolo João, ele aprendeu o significado de amor, de amar a Deus, né? Tendo o seu caráter transformado. No capítulo 13, Jesus vai escrevendo ali, está reunido no cenáculo com os apóstolos. Aí Jesus diz: um novo mandamento vos dou. Que mandamento é esse? Que ameis uns aos outros, assim como eu vos amo, que ameis uns aos outros. Que cuideis um do outro, né? Lembrando que Jesus está lá no cenáculo, irmãos, juntamente com os seus 12 apóstolos, e está lá a bacia com a água, né, para lavar os pés. E esse serviço era feito pelo servo mais humilde da casa, né? Não tinha ninguém além de Jesus e os 12 apóstolos. E a gente observa que nenhum dos apóstolos tomou a iniciativa de lavar os pés uns aos outros. Não sei se por não querer sentir-se diminuído diante dos outros, né? E aí o Senhor Jesus Cristo nos dá um exemplo extraordinário de humildade, quando o próprio Cristo, né, lava os pés dos apóstolos. Então toda essa caminhada com Cristo foi moldando, foi transformando o caráter, não só o temperamento, né, não só de João, mas de todos os apóstolos, né? Com exceção, obviamente, de Judas Iscariotes, que acabou tomando um caminho errado. Em outra oportunidade, em outra ocasião, lá em Marcos, capítulo 9, versículo 38, Jesus e seus discípulos peregrinavam ali pela região da Galiléia, e João disse a Jesus que um homem estava expulsando o demônio pelo poder do seu nome. Esse episódio aconteceu logo após, irmãos,
João, Tiago e Pedro estão juntamente com Jesus no Monte da Transfiguração. Quando eles descem, né, do Monte da Transfiguração, se junta ali a multidão e João vê um discípulo, não era daqueles que andavam com Jesus, mas era discípulo de Jesus, que expulsou um demônio pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Expulsou o demônio. João vai e repreende aquele homem, aquele discípulo de Jesus. Era discípulo, não era um dos 12, não era um dos mais próximos, mas era discípulo do Senhor Jesus Cristo. João proibiu, né, que ele fizesse tal coisa, porque não era um dos 12. Olha que coisa mais bizarra essa atitude de João. Aí Jesus repreende João, né, pois essa atitude dele estava equivocada. Essa atitude estava errada. Jesus adverte dizendo que para que não proibais, Jesus diz que quem não é com ele é contra ele. Então aquele era um discípulo de Jesus. Não era um dos 12, não era um dos mais próximos, mas era discípulo, literalmente, do Senhor Jesus Cristo. Tanto é que o demônio foi expulso, né, daquela pessoa que estava endemoniada. Nesse episódio aqui, está registrado aqui em Marcos, capítulo 9, versículo 38, Lucas também registra, é a única passagem aqui nos evangelhos sinóticos, né, que a gente vê João falando, se destacando, né, falando sozinho, onde destaca uma fala particular de João. E olha que ele tinha tido a experiência, né, alguns dias ou algumas horas antes da experiência extraordinária ali de ver Jesus, juntamente ali com a presença de Moisés e Elias no Monte da Transfiguração. Então, a gente vê, através do Evangelho, a gente entende ali como João via Cristo, né? A gente aprende muito. João vai mostrar no seu Evangelho, quando ele escreve o Evangelho, a gente vai ver nas nossas lições seguintes, ele era o único dos apóstolos vivos. Todos os 26, todos os livros, né, do Novo Testamento já havia sido escrito, com exceção, né, do Evangelho escrito por João, das epístolas, 1º, 2º, 3º João, e do livro do Apocalipse, né? Então ele era o único dos discípulos ainda vivo. Quando ele escreve o Evangelho, ele tem uma ideia central, objetiva de mostrar, né, que Jesus era divino, que Jesus era Deus, mostrando tanto a humanidade de Cristo quanto a sua divindade. Então a gente vê no Evangelho ele mostrando como ele via Cristo, né, nas epístolas, como ele tratou a igreja, né, dando uma ênfase muito grande a respeito do amar, do cuidar, né, e no Apocalipse, né, nós enxergamos o futuro através das visões que ele recebeu do próprio Senhor. Segundo tópico da lição, o discípulo amado, João e o mestre. João foi impactado pelo amor do mestre e João ouvia o mestre, e como João aprendeu com o Senhor Jesus Cristo, né? Então João, o amor de Jesus, né, com certeza, irmãos, transformou a maneira, a atitude desses apóstolos. Não era diferente com João. Antes identificado ele e seu irmão Tiago como filho do trovão, agora a gente vai ver nas epístolas, né, o apóstolo do amor, como ele dá uma ênfase a respeito do amor, citando vários ensinamentos, né, várias passagens do que ele aprendeu com Jesus a respeito do que é amar. João também solidificou sua amizade com Jesus, destacando-se por sua proximidade que ele tinha com o Senhor Jesus Cristo. Era muito próximo ali do Senhor Jesus Cristo, né? Fazia parte daquele ciclo mais próximo de João, seu irmão Tiago e Pedro. Inclusive, seu irmão Tiago foi o primeiro dos apóstolos, né, a ser martirizado, né, por Herodes, né?
Por exemplo, ali a gente vê quando Jesus está ali na ressurreição, quando Jesus ressuscita a filha de Jairo, está lá os três, Pedro, Tiago e João, Marcos capítulo 5, versículo 37. No Monte da Transfiguração, também, né, os três, Marcos capítulo 9, versículo 2. No Getsemane, irmãos, quando Jesus chama os três, né, Jesus se retira um pouco mais adiante, chama Pedro, Tiago e João, para junto orar com eles. Então, tinha esse ciclo mais próximo com o Senhor Jesus Cristo. Ele era muito jovem quando passou a ser discípulo do Senhor Jesus Cristo, né? E é identificado pelo discípulo a quem o Senhor amava. Ele mesmo atribui esse título, está lá no capítulo 13, versículo 23, né? Aquele que reclina a sua cabeça no ombro do Senhor Jesus Cristo, quando Jesus está lá no cenáculo, juntamente com os 12, né? Ele escreveu mais tarde, na sua epístola, 1 de João, capítulo 4, versículo 8, que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, né? Então, João sofreu barbaridades, né? Viu seus amigos mais próximos, os discípulos, morrendo, tendo notícia de que seus amigos mais próximos que caminharam com Jesus, que aprenderam com Jesus, sendo mortos, um a um. E ele foi o único a morrer na velhice, né? Então João seguiu, amou e imitou o seu mestre Jesus, né? De quem ele se tornou um amigo muito próximo. No momento da ceia, né? Justamente lá no cenáculo, ele foi o porta-voz, né, dos demais, quando Jesus revelou a ele quem iria trair. Está lá em João, capítulo 13, versículo 21. Jesus disse, aquele que eu der o bocado molhado, o pão molhado, né? Então João estava reclinado nesse momento, nesse episódio, ali no peito, no ombro do Senhor Jesus Cristo. E Pedro sinaliza para que ele perguntasse a Jesus quem seria o traidor. E inclinando ele sobre o peito do Senhor Jesus Cristo, ele pergunta ao Senhor, mestre, quem é? Aí Jesus diz, aquele quem eu der o bocado molhado. Então ele tinha essa proximidade com o Senhor Jesus Cristo, tanto ele como Pedro, e ele foi o único dos 12 que não abandonou o Senhor Jesus Cristo, né? Quando Jesus é levado lá para a casa do sumo sacerdote, de Caifás, né? De Anás, João estava presente. João não abandonou o Senhor Jesus Cristo, ele estava presente. Foi o único dos apóstolos que foi testemunha ocular de tudo que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. A história vai mostrar. No Evangelho ele também vem relatar isso, que ele estava presente nos momentos mais difíceis ali do Senhor Jesus Cristo. E o terceiro tópico, irmão, da nossa lição, João, o apóstolo do amor. Ele cuidou de Maria, a mãe do Senhor Jesus Cristo, né? Ele escreveu sobre o amor é evidenciado em suas epístolas, em suas cartas. Então, além dos versículos que registram o discípulo a quem Jesus amava, né? A gente tem também aqui no Evangelho de João o texto que é identificado, né? Conhecido como o texto áureo da Bíblia, o texto áureo do Novo Testamento, que é muito conhecido, né? Que é João 3,16, quando ele está conversando, ele registra Jesus conversando com Nicodemos, e está tratando justamente do amor. João vai dizer que porque Deus amou a humanidade, Deus amou o mundo de tal maneira, com um amor tão extraordinário, que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, não morra, não tenha uma morte espiritual, né? Não seja condenado eternamente, mas que tenha a vida eterna. Então, todo cristão conhece este versículo, né? E é justamente isso, né? A ênfase que João dá
no amor. No episódio que Jesus está conversando, que a mulher pega no adultério, e Jesus pregava o amor, né? O perdão. E os fariseus levam a mulher que havia sido pega no ato de adultério até Jesus, com a ideia de pegar Jesus em contradição, porque Jesus pregava o amor. E olha como João aprende, né? Jesus pregava o perdão. Mas a lei dizia que se alguém fosse pego no ato, deveria ser apedrejado. No caso, a mulher, o homem, tanto nem levaram o homem, levaram a mulher, né? Então, como é que alguém prega o amor, prega o perdão, e agora ele vai contradizer a lei? Aí Jesus leva aqueles homens a olhar para dentro de si, né? O perdão, o amor. Aí Jesus diz: quem é de vocês que não tem pecado? Seja o primeiro a apedrejar esta mulher, a tirar a primeira pedra, né? Então João acompanhou isso, João viu isso, então ele aprendeu o que é verdadeiramente amar. Ao pé da cruz, né? Ele estava presente ali com Jesus, juntamente com Maria, com a mãe de Maria, com outras mulheres, né? E ele acompanhou o sofrimento de Jesus, o sofrimento da mãe de Jesus, né? E Jesus chega para Maria, sua mãe, e diz: mulher, eis aí o teu filho. E chega para João, João estava ali também presente, e diz: eis aí a tua mãe. E a partir daquele momento, João passou a cuidar de Maria como se fosse sua própria mãe. E a história vai dizer que ele não saiu de Jerusalém enquanto Maria estava viva. Ele só partiu de Jerusalém depois que a mãe do Senhor Jesus Cristo faleceu, né? Ele inclusive pastoreou a igreja de Éfeso, a igreja que Paulo fundou, né? Então, a transformação que João viveu, como ele aprendeu com o Senhor Jesus Cristo. Então, ele passou a cuidar da mãe do Senhor Jesus Cristo, né? A partir daquele momento até o último dia de vida de Maria, tá? E ele escreve, depois de Jesus, é o único que escreve com tanta ênfase, né, a respeito do amor. Tanto é que ele ficou conhecido como um apóstolo do amor. Ele aprendeu juntamente com seu mestre, né, a fonte, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele se destacou dentre os demais apóstolos, né, justamente nessa temática. Ele começou a sua vida como discípulo do apóstolo João, mas quando encontrou Jesus, né, não pensou duas vezes. Quando Jesus chamou, imediatamente ele deixou tudo e passou a seguir o Senhor Jesus Cristo. Em suas cartas, ele expressou o amor de Deus, referindo-se a seus leitores como amados ou filhinhos, né? Essa maneira amorosa de escrever e viver fez João ficar conhecido como o apóstolo do amor, né? Aí ele vai escrever 1 João capítulo 4, versículo 8, 16, né? Porque, porém, não qualquer amor, mas o amor de Deus. Por quê? Porque Deus é amor, Deus é amor, né? Então, esse é o apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Ele escreveu o Evangelho, que leva seu nome, as epístolas, 1ª, 2ª e 3ª João e Apocalipse, né? E teve sua vida transformada pelo poder do Senhor Jesus Cristo. A história vai dizer que ele morreu no ano 98, né, depois de Cristo, durante o reinado do imperador Trajano, né, no ano de 98 depois de Cristo. Muito velhinho, muito velhinho. Ele foi exilado na ilha de Patmos, onde Jesus mostrou a ele o que aconteceria no futuro, né? Que é o Apocalipse, tá? Então esse é um resumo, né? Obviamente que temos muito a aprender com a história deste discípulo do Senhor Jesus Cristo.
que foi o único a morrer na velhice. Interessante que Jesus chega para Pedro e diz: cuida das minhas ovelhas. Jesus chega para João e diz: cuida de Maria, protege Maria, né? Então, a gente aprendeu um pouquinho mais a respeito desse apóstolo do Senhor Jesus Cristo, né, que teve uma vida difícil, né, dolorosa. Teve um episódio que ele pede para o Senhor Jesus Cristo, ele e Tiago, seu irmão, né, para que um sentasse à direita e outro à esquerda, né, ao lado do Senhor Jesus Cristo. Aí Jesus disse: não posso atender tal pedido, sentar à direita ou sentar à esquerda, compete ao Pai decidir quem. Aí Jesus pergunta a eles se eles poderiam, né, beber do cálice que o Senhor Jesus iria beber. E eles, alegres, né, disseram que sim. E ele bebeu muito desse cálice do Senhor Jesus Cristo, né? Então teve uma vida difícil, irmãos. Mas nos ensina, apesar do sofrimento, das tribulações, ele nos ensina a respeito do que é amar, do que é amor. E a gente vê Paulo falando lá em 1 Coríntios, capítulo 13, se não tiver amor, sem amor, nada funciona. O fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, versículo 22, começa com amor. E depois de Jesus, João foi o escritor do Novo Testamento que mais trata, ensina, fala a respeito de amor, né? Do que é amar, do que é viver o verdadeiro amor. Amém? Nossa próxima lição, vamos trazer agora um pouquinho, né, sobre o Evangelho que ele escreveu. Qual foi o propósito, qual foi o intuito, qual foi o objetivo, que mensagem ele quer transmitir. Ele transmite, na verdade, porque ele escreve o Evangelho. Bom? Deus abençoe sua vida.